Olá, amada família de Cristo, que bom nós podemos desfrutar de mais um momento na presença do Senhor. Que a graça e o carinho do Espírito Santo de Deus possam te convencer nesse dia a colocar toda a sua vida nas mãos do Senhor. Se você colocar o Senhor como prioridade na sua vida, meu querido, todas as outras coisas, sejam elas boas ou algumas dificuldades, você entenderá o propósito de Deus em todas elas e vai poder viver a plenitude do Senhor. Eu convido você, a sua família, para ficar com a gente, comigo, com o pastor Evaldo, nessa próxima meia hora. Nós vamos para a nossa segunda ministração do tema O Grão de Mostarda. Quem sabe você quer mandar pra gente aquilo que Deus tem falado no seu coração, aquilo que você tem aprendido aqui no quadro Palavra Rema. Então manda aí para o nosso e-mail, devocionalintimidade@tvmca.com.br e também pelo facebook.com/programa Devocional Intimidade e também a nossa página de frases, o Frases Devocional Intimidade. Meu querido, se fosse você, não saía daí, porque Deus vai ministrar profundamente ao seu coração, assim como tem ministrado sobre as nossas vidas no nosso quadro Palavra Rema. Seja bem-vindo ao Devocional Intimidade nesta manhã. Meu querido pastor Evaldo, é com muito prazer que a gente está aqui novamente e antes até de cumprimentar, eu quero te fazer uma pergunta. Estar com o Senhor todos os dias é prioridade na sua vida? Mônica, eu tinha uma carga horária que eu estava todas as noites na igreja, estava normalmente ministrando ou participando do culto. Mas agora com a Casa dos Profetas, então agora a gente passa o dia todo em contato e também à noite e sábados e domingo também. Então, tipo assim, a carga horária aumentou bastante. Isso não resolve, como é que eu poderia dizer assim, não substitui o tempo de oração, o tempo de santificação, mas é um tempo em Deus. Então, às vezes, a gente quer trazer uma palavra e talvez não tenha se preparado tanto na oração e na santificação. Mas isso conta ponto, mas não substitui. Então, tenho passado sim, mas ainda é pouco. E cada dia a gente tem que buscar mais, né? Eu acho que existe o próprio Espírito Santo gera em nós um sentimento de insaciedade, né? Porque Deus sempre tem mais a revelar, sempre tem mais a nos entregar. Por isso que eu fiz essa pergunta, né? Até para as pessoas estarem junto com a gente, porque a gente precisa todos os dias para entender a palavra e viver aquilo que a gente tem estudado aqui todos os dias, né? Para nós entrarmos no assunto, se tiveres fé, você vai ler o texto? Vamos ler sim. Então, o tema que nós estamos ministrando, começamos na semana passada. Se você, de repente, perdeu a primeira ministração, entre no nosso site, tvmca.com.br e ali na aba Vídeos, você vai encontrar no Devocional Intimidade o vídeo da semana passada. Abra sua Bíblia conosco no texto de Mateus, capítulo 17, versículo 20. Que nos diz assim: E ele respondeu, por causa da pequenez da vossa fé, pois com toda certeza vos afirmo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui a acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Na semana passada a gente falou um apanhado um pouco sobre o que é fé, né? O que é uma fé sadia, o que é uma fé doente. Aí entrou essa questão do como, porque na minha Bíblia está escrito tamanho. Exatamente. Né? Mas tamanho ele reporta uma limitação e o como ele traz uma abrangência. Eu vou muito mais além e foi o que a gente falou um pouquinho, começou a falar, deu uma pincelada na semana passada. E hoje então a gente vai começar a falar acerca do grão, né? Tudo que está escondido atrás desse grão de mostarda, que é tão pequenininho e que depois vai se transformar numa árvore de quase 3 metros de altura, né? Então, se tamanho não é tamanho, é como. E se tamanho é natural, o como é sobrenatural. E eu falei no programa passado que grão não é grão. Mônica, quando Jesus está citando, ele está se reportando à cultura judaica. Ele está falando para quem entende do assunto grão. Este grão não é um grão de mostarda, é como se fosse. Esse grão é o grão de um inseto, que é um ovo,
de um inseto chamado cochonilha. É um inseto, nós vamos trazer na tela a raiz da palavra, vamos trazer as imagens e o nosso telespectador vai poder ter uma ideia clara do assunto. A palavra grão é 2848, eu não sei se já está na tela. 2848, que é, como é que se pronuncia, pastor? Cocos. Cocos, né? Que quer dizer, aparentemente, palavra primária. Depois ela vai falar o quê? Da forma da semente do inseto. Ela fala, isso, né? essa palavra Carmesim. cocos fala assim, grão. Mas é o grão que é um ovo de um inseto. Porque no 2847, que as palavras do Strong, elas são em 4. Sim. Aí ela vai explicar qual é a origem, qual é a raiz da palavra cocos. A raiz da palavra cocos é coquinos. Que aí vem esse grão. Que é a 2847, nós precisaríamos né? colocar na tela para a gente poder, então, explicar para o nosso 48 é a primeira imagem do primeiro inseto. Então vamos acompanhar, né? A palavra já está ali para a gente na tela, pastor. Esse cocos, 2848, é um grão. E como grão não mudou nada praticamente, aquilo que a gente estava olhando no texto. Mas esse grão tem uma origem no inseto. Então, 2848, cocos, do grego. E 2847, coquinos, que é a raiz. E o coquinos é, então, uma semente de um inseto. Carmesim, escarlata, uma semente ou um bago do Ilex coccifera. É o nome científico desse inseto. Agora a gente vai ver essa imagem na tela, então até para ficar bem fácil para as pessoas perceberem, os meninos estão colocando então essa imagem na tela para nós agora. Pode continuar, pastor. Essa imagem que vai aparecer na tela, ela vai mostrar o inseto. Então o que Jesus está falando assim? Que é a cochonila, né? Jesus estava apontando para ele na cruz do Calvário. Ele estava dizendo assim, se você tiver uma fé explosiva, como aquele pequeno ovo, daquele pequeno inseto, que quando esmagado, quando extraído da sua essência, era o produto que fazia as roupas de carmesim e de escarlata, que serviam para vestir reis, para vestir sacerdotes. Esse tipo de fé é uma fé explosiva, transformadora. Então, muito mais do que um grão de uma semente como a mostarda, esse grão ele tinha uma propriedade de tingir, de pintar. E o interessante é que a cor era uma cor vermelha, né? Que reporta o sangue de Cristo e a releza de Cristo. Apontando para ele. Na realidade, seria o seguinte, para nós assim dar uma ideia bem clara para o nosso querido telespectador. Se nós tivermos fé salvadora, como aquele pequeno ovo, que quando esmagado faz tintura para atingir roupa de sacerdotes e de reis, se nós tivermos fé como aquele moço que morreu na cruz do Calvário, que quando ele foi esmagado ali, ele deixou a sua marca vermelha naquele pau, porque esse inseto também dá agarrado no pau e esse ovo, esse grão também dá agarrado no pau. As pessoas que fabricam roupa vão lá e raspam aquela madeira e tiram aquele ovo, que é um grão, e ele esmagado, ele produz uma tintura. Então, se você tiver fé... Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Se você tiver fé daquele que estava... Eu não sei se eu posso usar a palavra inseto, vou falar a palavra moço. Se você tiver a fé daquele moço, que quando foi esmagado, tingiu o madeiro de vermelho, você transporta montes. E até porque Jesus, a partir do momento que ele... Quando a gente começa a estudar e ver essas... É como eu falei para o pastor em off aqui, a gente começa a se apaixonar por essa profundidade tão simples da palavra de Deus. Você vê que porque para que haja a tintura, para que se tire as substâncias naturais que vão servir para atingir, a semente precisa ser, né, o insetozinho, a semente precisa ser o quê? Esmagada. Jesus, ele foi esmagado na cruz do Calvário, né? A substância natural, tudo que ele tinha escorreu ali e marcou toda uma geração. Para criar uma geração de sacerdotes. Exatamente. A roupa dele seria tingida. A roupa do sacerdote com aquele grão. Com aquele ato ali no madeiro. Então, assim como um inseto colocava os seus grãos, os seus ovos
num pau e depois de raspado, servia para tingir roupas de reis e de sacerdotes, assim também o Filho do Deus vivo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi uma vez como um grão esmagado naquele madeiro, e dali se extraiu uma essência que gerou reis e gerou sacerdotes. A Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes. Está lá em Apocalipse capítulo 1 e versículo 6. Reis, porque nós queremos do reino dos céus. E sacerdotes, porque nós somos ministros dele. Então, naquele ato de cruz, a tintura carmesim e escarlata iria alcançar a todos de uma vez só e geraria reis e sacerdotes para sempre. É uma coisa tremenda, talvez um pouquinho difícil para a gente poder... Mas, ao mesmo tempo, se a gente olhar para essa questão natural, é algo natural, né? A questão, eu lembro que uma vez o Senhor pregou falando sobre parábola, que a parábola é algo natural que está falando a respeito do espiritual. Aqui, e se a gente olhar para a natureza, se a gente olhar para tantas coisas, eu confesso, pastor, que eu já tinha estudado um pouco, né, esse assunto, mas agora isso ficou tão claro. E em tudo Deus nos ensina de uma forma simples, né? Como é que você ia imaginar? Para pensar isso. Vamos pensar de uma forma bem simples assim. Eu não aprendi com ninguém, eu pesquisei sozinho. E você vê que tremendo. Como é que nós íamos parar para entender que um insetozinho insignificante que está lá na natureza, né? Que parece nada, que talvez as pessoas passem por ele e nem vejam ele. Já mostrou, mas vamos colocar de novo pra gente aqui, ó. No próximo bloco, pastor, nosso tempo já estourou. E a gente não vai perder esse raciocínio. Meu querido, Deus realmente está aflorando numa simplicidade tremenda, algo muito gigante pra nossa vida. Não sai daí não, 30 segundinhos a gente já volta. Um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser. Mais uma vez.